Eu estudo, estudo, estudo e não consigo aprender. Essa frase que eu disse há pouco, a gente já deve ter ouvido e muitos de nós já falamos que tentamos estudar e não aprendemos. Mas embutido nessa frase estão algumas questões fundamentais. A primeira, o que significa aprender de verdade? A segunda, como que a gente aprende? E uma terceira, que talvez seja a primeira questão, é por que a gente aprende? Vamos tentar começar a responder pela última. Por que que a gente aprende? A gente aprende basicamente por duas razões. Uma delas é por necessidade. Quando nós precisamos fazer alguma coisa, a gente acaba correndo atrás daquilo e por essa necessidade a gente acaba aprendendo aquilo. Ou então por curiosidade. A gente quer conhecer as coisas, a gente quer saber da onde a gente veio, como que nós chegamos aqui, qual é o propósito da vida, enfim. Basicamente, desde que o homem adquiriu a consciência e a capacidade de aprender, essas questões estão incluídas na vida da gente, estão incluídas no nosso dia a dia. Todos os animais têm capacidade de aprender. Um leão, por exemplo, quando ele nasce, ele fica junto da mãe para aprender a caçar. Então, todos esses processos de aprendizagem, eles estão no nosso DNA de animal. Mas o ser humano, o Homo sapiens, ele tem uma característica a mais. Ele tem a possibilidade de educação. A educação, vamos pegar a origem da palavra, ela vem de ex ducere, que é do latim. Ex dá no sentido de ir para fora, sair, expropriar, extrapolar, extraordinário. Então, esse ex tem o sentido de ir para fora. E ducere é conduzir. Então, a educação, ela é um processo de conduzir para fora, ou de conduzir além, de ajudar o nosso aprendiz a ir para fora, a ir além. É essa capacidade que o Homo sapiens adquiriu através da sua curiosidade e através da sua necessidade. É muito difícil a gente separar o que veio primeiro, se para o ser humano veio primeiro a necessidade ou veio a curiosidade. Mas essas duas questões, a necessidade e a curiosidade, elas estão presentes no ser humano desde que o ser humano existe há 200 mil anos atrás, quando o ser humano começou a habitar a Terra. Então, ele adquiriu essa capacidade de aprender e adquiriu essa capacidade de se educar, ou seja, de além de aprender as coisas básicas, de ir além, de poder evoluir, de poder ir para frente. E é isso que nos trouxe até aqui hoje, nesse processo de 200 mil anos, que é um processo muito pequeno, que historicamente, é um período muito pequeno. Então, o ser humano tem essa capacidade de se educar. Por que que isso é importante no processo educativo? O porquê que a gente aprende? Por necessidade e por curiosidade. Porque o professor, quando ele está nesse processo de educação, ele tem que despertar o aluno, ele tem que olhar para as necessidades e para as curiosidades do aluno. Se ele conseguir atingir esses pontos, a necessidade do aluno, e se ele conseguir atingir principalmente a curiosidade do aluno, ele vai conseguir envolver, ele vai conseguir despertar no aluno a busca pelo aprendizado. Ok? Então, essa é a primeira coisa, é o professor pensar que a necessidade e a curiosidade é que nos impulsionam a querer aprender. Então, quando o professor vai propor um assunto, ele tem que pensar quais são as questões que tornam esse assunto fascinante, quais são as perguntas que eu posso fazer para que o aluno queira aprender. Um segundo aspecto é que, do ponto de vista da nossa escola tradicional, da nossa educação tradicional, a gente sempre focou
muito no aprendizado intelectual, que leva em conta puramente o raciocínio do aluno, ou seja, o aspecto mental da aprendizagem. E é muito comum a gente deixar de lado o aspecto emocional. Então, quando eu proponho questões que incentivam o aluno a querer aprender, que envolvam o aluno, que tragam para ele o mistério, a aventura, a curiosidade, seja lá o que for, o aluno vai se envolver, antes de tudo, emocionalmente. Por isso, a grande impulsionadora da nossa aprendizagem é a emoção. A gente passa pela emoção. Todo mundo, quando consegue compreender um assunto difícil, fica contente. Quando a gente consegue aprender uma coisa que se tornou um desafio, a gente fica contente. E essa é uma reação emocional. Então a gente não pode esquecer do aspecto emocional da aprendizagem. Então quando o professor vai planejar uma aula, quando o professor vai planejar um curso ou um tópico, ele tem que pensar nessas questões. As questões que tragam o aluno para querer aprender. Isso não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é uma preocupação que o professor tem que ter e que o aluno também tem que descobrir nele essa curiosidade, essa vontade, essa disposição de aprender. Aí vem as outras duas questões: o que significa de fato aprender e como que a gente aprende? Bom, mesmo um bebezinho, quando ele está começando a sua vida, a gente vai aprendendo a partir das experiências. O bebê, como eu falei, ele vai observando cores, forma, cheiro, paladar, ele vai observando o mundo, ele vai criando padrões, ele vai criando os modelos, e à medida que as coisas novas vão aparecendo, e na infância praticamente tudo é novo, ele vai identificando os padrões, ele vai identificando as coisas, e ele vai, por associação, aprendendo e ampliando os seus conhecimentos e ampliando as suas experiências e ampliando a sua aprendizagem, a sua capacidade de aprender. Então, só para citar um exemplo, ele vai observando a fala dos adultos, ele vai observando a fala daquelas outras pessoas que estão perto dela, e ela vai associando padrões, ela vai associando reações, ela vai associando emoções, e ela vai desenvolvendo aos poucos a sua capacidade de reproduzir a fala como aqueles adultos ensinaram para ele. Então, a possibilidade de ter a experiência, de associar aquilo, de criar padrões e de criar modelos, é que fazem com que o aluno aprenda. Da mesma maneira que o bebê vai aprender, o aluno também, ao longo de toda a vida, e a gente que é adulto também vai aprender a partir das nossas experiências e das associações. Aí, uma outra crítica ao ensino tradicional, que muitas vezes, e eu vou dizer, na maioria dos casos, ele é fragmentado e isolado. Então, o que o aluno vê? Ele vê um monte de caixinhas isoladas. Ele vê uma caixinha da matemática, ele vê uma caixinha da língua portuguesa, ele vê uma caixinha da história, uma caixinha da física, uma caixinha das ciências. Ele vê caixinhas separadas. Enquanto ele não conectar esses conhecimentos, a importância, por exemplo, da gente escrever numa linguagem matemática e da gente conseguir transferir aquilo para a linguagem cotidiana dele. Então eu vou associar a linguagem da matemática com a linguagem da língua portuguesa, enfim, com a importância disso na descrição de um fato histórico ou na descrição de um fenômeno físico. Quando a gente não consegue fazer essas associações, o aluno consegue só enxergar um monte de caixinhas isoladas que ele entende só dentro daquilo ali, dentro daquele contexto. Então, ele não está, de fato, aprendendo. A gente aprende quando a gente consegue conectar conhecimentos. Então, a gente parte de uma experiência, utiliza as experiências anteriores para identificar os padrões e criar modelos. À medida que novas experiências vão aparecendo na vida do aluno ou na nossa vida, a gente vai identificando aquelas experiências com a nossa experiência anterior, vai identificando os padrões e vai criando o modelos. E quando eu tenho uma experiência nova, eu identifico com padrões, eu identifico com modelos que eu já tenho, eu amplio esses padrões e amplio esses modelos, ampliei a minha experiência para um novo aprendizado. E aí a gente consegue perceber, e hoje em dia as ciências já mostram isso, que
Quando a gente aprende, existem mudanças físicas no nosso cérebro. Várias conexões são feitas e o cérebro vai se modificando estruturalmente. Então, a aprendizagem, ela implica em criar conexões no cérebro, modificando o cérebro e modificando a nossa visão de mundo. Então, a gente aprende sobretudo por experiência, por associação e por criar modelos. E além disso, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai reestruturando o nosso cérebro e reestruturando a maneira como a gente vê e enxerga, interpreta e explica o mundo. Isso tem muito a ver com o vídeo que eu fiz anteriormente sobre o livro O Verdadeiro Criador de Tudo, onde ele fala exatamente isso. A partir das nossas experiências é que nós vamos interpretando e explicando o mundo, explicando o universo. Então, essa centralidade do cérebro humano no processo de aprendizagem, ela é fundamental, porque é ela que vai determinar como que nós enxergamos, como que nós interpretamos e como que nós explicamos o mundo das diversas formas, usando as diversas linguagens. Então, não é à toa, por exemplo, que aqui no canal a gente tem o professor Gilmar falando de arte, que é uma forma de linguagem da gente explicar o mundo, e a matemática, com o professor Wenderson, que também é uma linguagem da gente explicar os fenômenos, enfim, tudo aquilo que está à nossa volta, de contar a nossa história, de passar a nossa experiência, de educar, de criar o aprendizado, de conduzir para fora, ou seja, de conduzir para uma situação além daquilo que eu estou. Essa é a capacidade do Homo sapiens, do ser humano, de ir além. É isso que é a aprendizagem. A aprendizagem é quando você consegue propiciar as condições para que o outro ser humano vá além daquilo que você foi. E aqui eu quero lembrar uma frase do Isaac Newton, talvez um dos maiores gênios da humanidade, quando ele diz que eu enxerguei longe porque eu subi nos ombros de gigantes. Ou seja, ele reconhece que ele aprendeu com o conhecimento anterior e usou esse conhecimento anterior para ir além. Isso que é educação, isso que é aprendizado, ok? E aí vem uma pergunta. O que acontece quando, eventualmente, alguém cria um modelo errado, um modelo impreciso, um modelo incompleto? Aí entra o professor, aí entra o educador, no sentido de, através do diálogo, através das perguntas, através, por exemplo, do método socrático, que é fazer perguntas para despertar a curiosidade, para despertar a busca pelo conhecimento, para despertar a busca pela verdade, como dizia o Sócrates, né? Eu vou buscar a verdade através das perguntas. E eu vou explorar as inconsistências, as incoerências, os erros daquela noção para construir uma noção mais correta, uma noção mais precisa. Só para dar um exemplo, uma vez foram perguntados aos alunos por que existia o inverno e o verão. E aí os alunos responderam, não, a órbita da Terra é elíptica e, portanto, quando a gente está mais perto do Sol, a gente tem o verão. Quando a gente está mais longe do Sol, a gente tem o inverno. E aí o professor fez uma pergunta muito simples. Bom, então como é que você explica que quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte e vice-versa? Aí o aluno teve que pensar numa outra explicação. Então ele tinha um conceito que estava impreciso, porque de fato a órbita da Terra em torno do Sol ela é elíptica e tem períodos que a Terra está mais próxima, ou períodos que ela está mais distante do Sol, mas não é isso que determina as estações do ano, o inverno e o verão. E o professor pode ir, através de perguntas, ir perguntando por que a gente no verão tem um período maior de sol e a noite é mais curta e no inverno é o contrário. Então, a partir daí o aluno vai sendo instigado a buscar as respostas e a ir corrigindo aqueles conceitos que eventualmente são imprecisos ou mesmo conceitos errados. Outra coisa importante é que o professor propicie que os alunos entre si discutam os assuntos. É o que a gente chama de instrução por pares. Discutir os assuntos, criar o diálogo entre os alunos pode fazer com que, ao formular essas questões, o professor incentive os alunos a, partilhando as suas experiências, partilhando as suas reflexões,
ele construírem o seu conhecimento. Então todo conhecimento é construído a partir de experiências e a partir de questões muito bem dirigidas, muito bem formuladas, questões que estimulem o aluno a querer saber. Para a gente sistematizar um pouco isso, eu gostaria de falar um pouco sobre o ciclo de aprendizagem de Kolbe, que é essa figura que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que ela determina um ciclo de aprendizagem. Este ciclo ele é colocado de uma forma que não tem um início. A aprendizagem, ela pode partir, a aprendizagem escolar, ela pode partir de qualquer ponto. Normalmente, a gente considera que o primeiro quadro ali do lado esquerdo, ele é a primeira fase, que é a experiência. Mas na escola não necessariamente é a primeira parte. Nós vamos começar por ali simplesmente porque é o mais natural. A gente começa com uma experiência de aprendizagem que leva a uma pergunta para a gente tentar entender o que aconteceu, tentar observar o que aconteceu e tentar interpretar o que aconteceu. A partir daí a gente está na fase de observação, de refletir, de analisar o que está acontecendo. A partir dessa análise, a gente começa a criar o modelo, a criar o padrão, a entender o que pode ter acontecido e começar a explicar, onde a gente parte para a conceitualização abstrata, ou seja, eu experimento, eu observo, eu explico o que aconteceu e eu formulo o modelo para explicar aquilo que aconteceu. E aí eu amplio aquele modelo para outras áreas. Então eu vou para o quarto aspecto, que é a experimentação. Eu vou verificar se aquele meu modelo vale em situações semelhantes, em situações parecidas ou não. E aí eu volto para a experimentação. Então, aí eu começo um novo ciclo de experimentação, de observação, de reflexão, de expansão e volto para a experimentação. E cada vez que eu crio isso, eu vou criando experiências novas, eu vou ampliando o conhecimento, eu vou ampliando os modelos, eu vou tornando os modelos mais precisos e mais genéricos. E eu vou possibilitando o aluno conectar toda essa experiência. Ok? Isso vai depender também um pouco dos estilos de aprendizagem de cada aluno e também de cada professor. Mas isso vai ser o assunto do próximo vídeo. A gente vai voltar a esse assunto aqui do ciclo de Kolbe junto com os estilos de aprendizagem. Ok? Até o próximo vídeo. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau. Para que os vídeos não fiquem muito longos e chatos, a gente dá uma simplificada e uma resumida nos assuntos. Mas eu sempre deixo referências bibliográficas aqui embaixo na descrição do vídeo. É só consultar.